Mas agora a questão é a crise financeira do Hospital Araújo Jorge, um dos maiores hospitais do Centro-Oeste, especializado em tratamento do câncer. Vários atendimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde serão suspensos, entre eles o transplante de medula óssea. O déficit mensal do hospital chega a R$1.300.000. A reportagem que você confere agora é de Vivian Maia. A administração convocou a imprensa para apresentar as contas que estão no vermelho. O hospital tem um déficit mensal de R$1.300.000. A maior parte é resultante da diferença entre o valor pago pelo SUS e o custo real dos atendimentos. O setor de transplante de medula óssea é o mais deficitário. Outro problema é uma dívida de 80 milhões acumulada ao longo dos últimos anos. A alta do dólar ainda elevou em até 700% o preço de medicamentos importados. A unidade quer que Estado e Prefeitura paguem uma complementação ao valor repassado pelo SUS. Por causa da crise, há cerca de um mês o Araújo Jorge não recebe novos pacientes com doenças no sangue. A direção também estuda fechar a UTI, o pronto-socorro e a ala das crianças. O próximo passo é interromper os transplantes. Marcos está há 2 anos lutando contra um câncer. Fez os exames e coletou material para o transplante de medula óssea. Mas aí levou um balde de água fria. Eu estou aguardando só o transplante. Aí no caso que nós estamos sabendo que vai querer fechar essa área de transplante, né? Por enquanto não tem previsão não. Wilson está na mesma situação. Sem previsão para fazer o transplante, tem medo da doença se agravar. É porque é um câncer, né? A gente fica muito preocupado, né? Muito preocupado mesmo. Fica assim, se torna um pessimista, né? Bom, é uma preocupação geral, uma preocupação muito grande se tratando de um hospital, da importância que é o Hospital Araújo Jorge, não só para Goiás, mas também para a região centro-oeste do país. Claro que nós queremos saber por que chegou nesse ponto e o que pode ser feito para resolver essa situação. Por isso, nós estamos recebendo aqui ao vivo o presidente da Associação de Combate ao Câncer, Paulo Moacir de Oliveira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, é um prazer estar aqui convosco. Vamos às perguntas, vamos às questões. Vamos às questões. Por que o hospital chegou nessa situação? A situação vinha equilibrada nos últimos 4 anos. A gente conseguia manter uma situação em que o déficit, né, que existia em alguns setores era coberto por superávit de outros setores. Ocorre que do ano passado para agora, em razão da crise que se instalou no país, a inflação, a alta do dólar, gerou uma situação em que o custo dos procedimentos vem aumentando e a tabela SUS, que está congelada há quase 20 anos, desde 1999 não há reajuste da tabela SUS, então tornou uma situação inviável. Setores que antigamente eram superavitários, que davam algum lucro, deixaram de ser superavitários. E os setores que são deficitários, historicamente deficitários, esse déficit vem aumentando muito. Para você ter uma ideia, o transplante de medula óssea, o valor pago pelo SUS, que está tabelado há muitos anos, é de R$23 mil. Mas o custo para fazer um transplante de medula é de cerca de R$120 mil. Essa diferença de quase R$100 mil a gente não suporta bancar. Então é preciso que o poder público tome uma atitude no sentido de complementar essa diferença, que é da ordem de cerca de R$100 mil por paciente, para que a gente possa continuar oferecendo esse serviço de grande qualidade para os nossos pacientes. E complementar de que forma? Porque nós temos a posição aqui da Secretaria Municipal de Saúde esclarecendo que os recursos provenientes do Estado em relação ao incentivo estão seguindo o trâmite legal e o valor referente a junho será repassado ainda esta semana. O secretário Fernando Machado explicou que não pode atropelar o trâmite burocrático sob pena de improbidade. A Prefeitura de Goiânia, diz ele aqui, não tem contrato de prestação de serviço com o hospital e faz repasses mensais irregulares. E a Secretaria diz ainda que a parceira da instituição é parceira, inclusive auxilia nos tratados com o Ministério da Saúde e outras instituições. Os repasses que a Prefeitura, que a Secretaria Municipal de Saúde faz, são os repasses que são provenientes do governo federal. Existe um recurso que nos foi oferecido pelo governo do Estado, que esse ficou parado um mês na Secretaria Municipal e que precisa ser repassado, que é esse a que ele se refere. Esse recurso não é do município, é um recurso do Estado. Então são dois depósitos que foram feitos pelo Estado e que serão repassados oportunamente pelo município. Agora, o município propriamente dito, ele não traz nenhuma contribuição
específica para o Hospital poderia trazer? Com certeza. Como? As complementações... O secretário disse ali, se fizesse alguma coisa diferente, correria o risco da improbidade administrativa. Ocorre ou não? Veja bem, essa crise que as instituições filantrópicas vivem, das filantrópicas de Santa Casa, no Brasil todo. O recurso que o SUS destina, que o SUS, o governo federal destina, ele representa 40% a 60% do custo real. Então está previsto que o Estado e o município devam fazer uma complementação da ordem de 40% a 60%. Essa complementação, isso é legal, isso existe, isso deveria acontecer. Isso acontece, por exemplo, em São Paulo, acontece no Rio Grande do Sul, mas não acontece aqui em Goiás. Aqui em Goiás nós temos a ajuda, sim, do governo do Estado, que são esses 800 mil que é referido nessa nota, mas nós não temos a ajuda do município. Então, a gente, nesse momento agora de uma crise, de acentuação da crise, a gente precisa, sim, que tanto o governo, que já vem nos ajudando, o governo do Estado, que já vem nos ajudando, continue ajudando, mas nós precisamos que a Prefeitura também dê sua contribuição. Não, eu queria saber exatamente qual é a possibilidade, quais são os serviços reais que podem ser suspensos. Veja bem, se a gente continuar com um déficit da ordem de 1.300.000 mês, se isso persistir, isso é uma bola de neve. Então a gente visualiza que daqui a alguns meses vai inviabilizar o funcionamento do hospital como um todo. E a gente entende que isso não pode acontecer. São 1.000 novos pacientes mês. São mais de 300 mil atendimentos mês do Hospital Araújo Jorge. Não podemos inviabilizar o Hospital Araújo Jorge. E o atendimento pelo SUS já está suspenso? De forma alguma. O atendimento continua normalmente. O que a gente está sinalizando é que, para não interromper o atendimento SUS, vai ser necessário interromper alguns atendimentos que são altamente deficitários, como, por exemplo, o transplante de medula óssea, como já foi noticiado. Nós não temos como suportar essa diferença de mais. Eu acredito que não vai ser necessário dar o próximo passo, mas o próximo passo, o segundo setor, que também é bastante deficitário, é a terapia intensiva. Nós temos um déficit mensal da ordem de R$226 mil de déficit mensal na terapia intensiva. A gente não suporta esse déficit. O terceiro item, o terceiro setor que a gente sinaliza como necessário fechar, caso não haja uma solução, é o pronto-socorro. O meu pronto-socorro, ele dá um déficit de R$200 mil mês. E por último, nós temos a oncologia pediátrica, que é um setor muito importante, que eu não poderia nem pensar em falar de fechar a oncologia pediátrica. É um drama, né? É um drama. Nós conversamos com o presidente da Associação de Combate ao Câncer sobre essa crise toda no Hospital Araújo Jorge, Paulo Moacir de Oliveira Campoli. Uma boa tarde, obrigada. Obrigado a vocês. E nós vamos continuar acompanhando, torcendo para que haja uma negociação de todos os lados. Quem puder ajudar, que ajude, porque nós estamos falando de uma questão vital. O Hospital Araújo Jorge é fundamental para a nossa saúde, não só de Goiás, repito, mas do centro-oeste do país e de outros estados também. Então é importante que ele se mantenha, porque já é difícil hoje. Imagine com a suspensão de alguns serviços como esse.